E aí, rapaziada, beleza? Tudo jóia com vocês? Meus amigos, eu quero seguir os nossos trabalhos de hoje, né? Os nossos trabalhos nesse lindo sábado, falando novamente sobre a vitória épica, sobre a vitória gigantesca da seleção brasileira de basquete contra o Canadá. Velho, sem sacanagem nenhuma. Poucas vezes, tá? Um jogo de basquete me deixou tão emocionado como esse jogo do Brasil contra o Canadá. A emoção que eu senti ontem, depois da vitória do Brasil, depois daquela última cesta do Iago, faltando 26 segundos para acabar o jogo, foi uma emoção, cara, que nenhum jogo de basquete assim me fez sentir, sabe? Porque o contexto da vitória do Brasil é muito foda, né? Pô, o Brasil tinha tudo para ser amassado pelo Canadá ontem. A verdade é essa. O Canadá era amplamente favorito pro jogo de ontem. Mas muita coisa. Não era pouco favorito, não, era muito favorito. Por quê? Porque a primeira fase do Canadá foi avassaladora. O Canadá passou por cima de todo mundo na primeira fase. O Canadá porrou a França, não tomou conhecimento da França, tá? Não tomou conhecimento da França. Meteu, se eu não me engano, 40 pontos de diferença. Passou o carro na Letônia, que venceu a Espanha, venceu a França, que será adversária do Brasil no jogo de amanhã, no jogo de vida ou morte, inclusive, daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse jogo. Letônia é uma das sensações da Copa do Mundo e o Canadá passou por cima. E contra o Líbano, pô, brincadeira, o Canadá nem tomou conhecimento da seleção libanesa. Então, o Canadá chegou para o jogo de ontem sendo o bicho papão da Copa do Mundo de basquete. Um time recheado de jogadores da NBA, um time com um baita de um treinador, que é o Jordi Fernandes, um time com Shai Gilgeous-Alexander, que é um dos melhores jogadores da NBA, sabe? Com RJ Barrett, com Dillon Brooks. Não gosto tanto do Dillon Brooks, mas é um cara de grande nome, né? É um cara que tava nos playoffs, foi titular nos playoffs, que marcou o LeBron James. Foi humilhado? Foi, mas marcou o cara. Marcou o velho. E o Canadá enfrentou um Brasil que, primeiro, não tem nenhum jogador na NBA, nenhum, e que não chegou a convencer na primeira fase. A seleção brasileira, beleza, venceu tranquilo na estreia, né? Até porque enfrentou uma adversária que não oferecia grandes riscos. Perdeu para a Espanha sem jogar bem. A Espanha dominou o Brasil, principalmente no segundo tempo. A Espanha deitou e rolou no Brasil. E a seleção brasileira não convenceu contra a Costa do Marfim. Não convenceu. Venceu, mas tomou sufoco. Então, cara, tudo indicava que o Brasil seria atropelado. Mas não foi o que aconteceu. Quando a bola subiu, as coisas foram diferentes. Por quê? Porque o Brasil, ontem, foi extremamente disciplinado. A comissão técnica do Brasil tá, ó, de parabéns pelo que fez ontem. O Gustavinho montou um plano de jogo que foi executado de forma perfeita. Perfeita. Tudo que o Brasil se propôs a fazer no jogo de ontem, fez com maestria. Qual que era o plano do Brasil? Tirar o conforto da seleção canadense. O que deixa o Canadá confortável? Ter espaço para correr. O Canadá, assim como a seleção dos Estados Unidos, é uma seleção de transição.
É uma seleção que não gosta de ficar trabalhando na meia quadra, que não gosta de ficar trocando passe, não. Canadá é uma seleção de transição. Rouba a bola na defesa e corre pro ataque. É uma seleção que gosta de correr, que gosta de botar velocidade. Isso é o que deixa o Canadá confortável. O Brasil tirou isso do Canadá. Como que fez isso? Dominando nos rebotes, fazendo uma marcação muito dura e física. O Canadá sofreu demais com a marcação do Brasil ontem. E, principalmente, não cometendo erros no ataque. O Brasil foi muito paciente e inteligente no ataque ontem. Queimou o máximo de tempo possível em todas as posses e não ficou desperdiçando bola, não ficou, chutando do nada. Beleza, o Brasil não teve um bom aproveitamento na bola de 3. Não teve. Mas não cedeu tantos contra-ataques. Não desperdiçou passes. Não ficou forçando passe bobo. O que tirou a velocidade do Canadá. E a partir do momento que o Brasil tirou o Canadá da sua zona de conforto, o Brasil criou uma janela de oportunidade. Criou a oportunidade de ganhar o jogo. A defesa do Brasil foi tão absurda ontem que limitou o Canadá. Esse número é bizarro, cara. Limitou o Canadá a 65 pontos, pô. O Canadá tinha mais de 100 pontos de média na Copa do Mundo de Basquete antes do jogo de ontem. O Brasil limitou os caras a 65 pontos. Isso é muito grande, cara. Isso é muito grande. É óbvio que o Brasil teve destaques individuais. O Iago foi extremamente decisivo, foi clutch pra caramba. O Caboclo, nossa, como jogou o Caboclo. Lucas Dias, bem demais vindo do banco. O Gui teve seus momentos. Só que o que realmente chamou a atenção no time brasileiro ontem, o que fez o Brasil vencer ontem não foi um ou dois jogadores. Foi o grupo, cara. E o Canadá não esperava enfrentar uma seleção tão disciplinada e com tanta vontade como o Brasil. E perdeu. Mesmo com a arbitragem fazendo de tudo pro Canadá ganhar, né? Porque, nossa, a arbitragem ontem tava de sacanagem. Tava de sacanagem. E quando o Brasil ganhou, óbvio que eu fiquei em êxtase, né? Fiquei maluco. Mas eu também fiquei muito curioso para saber a visão dos jogadores canadenses sobre a derrota. Eu fiquei muito curioso para saber o que o Shai, o que o Dillon Brooks, o que o RJ Barrett, o que o Jordi Fernandes, o técnico, estavam pensando depois da derrota. E, ainda bem, que o Shai e o Jordi Fernandes cederam entrevistas. E eu quero comentar sobre o que eles disseram, porque eu achei bem interessante o que eles falaram. Vamos começar trazendo a fala do Shai, que é o grande jogador dessa seleção canadense. O Shai, ele falou o seguinte: foi um bom jogo, um jogo disputado, obviamente, mas eles foram o melhor time no segundo tempo. Eles queriam mais que nós, principalmente com o rebote. Isso nos machucou muito. Perdemos, mas aprendemos com isso. Agora vamos para o próximo. E esse é um ponto que foi crucial no jogo de ontem. O Brasil quis mais. O Brasil quis mais que o Canadá. A vontade dos jogadores brasileiros foi coisa linda de se ver, cara. Foi coisa linda de se ver. A cada rebote, a cada turnover forçado, sabe, a cada cesta, o Brasil vibrava, cara. Os jogadores vibravam. E até o jogo de ontem, eu não tinha visto
essa vontade nos jogadores brasileiros. Não tinha visto. E isso faz a diferença no jogo. A galera às vezes acha que basquete é resolvido somente na técnica, na qualidade. Beleza, você ter um time tecnicamente melhor, com mais qualidade individual, te põe numa boa posição para ganhar. Mas você precisa mais do que isso. Você precisa querer. O Canadá, em relação a talento, não tem o que discutir. É muito melhor do que o Brasil. É muito melhor do que o Brasil. Não tem discussão. Não tem discussão. Só que, na vontade, os caras não ganharam da gente. Não ganharam. E o próprio Shai observou isso. Na minha opinião, o melhor termômetro para você enxergar qual time estava com mais vontade no jogo é o número de rebotes. E o Brasil foi melhor. Entendeu? O Brasil foi superior, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o Brasil dominou os rebotes, cara. Dominou os rebotes. E é isso, cara. São essas pequenas coisas que fazem a diferença no jogo. E o Shai observou de forma perfeita. Os caras queriam mais do que nós. E eu tenho certeza que essa derrota mudou um pouquinho a cabeça dos jogadores do Canadá. Porque, e o próprio Jordi Fernandes falou um pouco sobre isso. Daqui a pouco eu trago a fala dele. Mas eu acredito que os jogadores do Canadá, eles estavam pensando que iriam ganhar de qualquer um. Sabe? Que poderiam ganhar de qualquer um só fazendo o que estavam fazendo nos outros jogos. Que a qualidade técnica iria falar mais alto sempre. Só que depois do jogo de ontem, eu tenho certeza que esse pensamento mudou. E contra a Espanha, eu acho que veremos um Canadá muito mais intenso. O que é muito ruim para a seleção espanhola, que precisa ganhar para se classificar. Mas é algo que eu acho que vai acontecer. E o responsável por essa mudança, por essa possível mudança, né, na mentalidade dos jogadores do Canadá, será a seleção brasileira. O Brasil pode ter mudado uma coisinha no... Pode ter mudado, vou usar aqui a palavra do momento, né? O mindset dos jogadores canadenses. Eu odeio usar essa palavra, mas eu acho que encaixa bem, né? A derrota de ontem pode ter mudado o mindset do Canadá. Pode ter mudado. Pode ter mudado. Trazendo agora a fala do Jordi Fernandes, que é um treinador que eu, inclusive, gosto muito. Eu gostei muito, cara, do que ele falou. Ele falou o seguinte, ó. Temos que dar muito crédito ao Brasil pela vitória. Eles jogaram muito duro. Acho que defensivamente fomos bem. Quando um time acerta 40% nos arremessos e 19% de 3, teríamos que aproveitar, mas não estávamos dispostos a nos ajudar no ataque. Quando jogamos assim, é muito difícil de vencer. Não merecemos vencer. É bom porque foi um jogo de adversidades para nós. Não enfrentamos nada parecido até agora, mas acredito no nosso time. Eles vão trabalhar, eles se importam. Agora, vamos nos preparar para a Espanha. Será um jogo divertido, estaremos prontos para isso. Então, é aquilo que eu falei. Essa derrota mudou a cabeça dos caras, vai mudar a cabeça dos caras. O Jordi foi perfeito quando ele falou: não merecemos vencer. Pela forma com que o Canadá jogou, e durante alguns momentos o Canadá foi sim bem melhor do que o Brasil. O segundo quarto do Canadá foi um amasso. Foi um amasso. Mas olhando pro todo, o Canadá não mereceu vencer, cara. Não mereceu vencer. A verdade é essa. O Brasil mereceu mais. E ganhou. E ganhou. Bom,
Agora é o seguinte. O Brasil ganhou do Canadá, legal pra caramba, né? Impressionou o Chay, impressionou o Jordi Fernandes. É muito legal ter o reconhecimento, né, de referências, e esses dois são referências, não tem jeito. O Jordi é um puta treinador, um cara que tem uma vasta experiência no basquete internacional, e o Chay é um dos grandes talentos dessa geração. Então, receber elogios desses caras vale muito, tá? Vale demais. Só que agora é o seguinte. Ganhamos do Canadá. Mas a vaga não está garantida. Amanhã o Brasil tem uma guerra contra a Letônia. Né? A partir das 6h45 da manhã começa o jogo. O Canadá também tem uma batalha contra a Espanha a partir das 10h30. São 2 jogos absurdos. E o Brasil precisa ganhar. Se ganhar, está classificado. O que o Brasil precisa fazer para ganhar da Letônia? O que fez contra o Canadá. Ah, Luiz, o mesmo plano de jogo? Não. Não é isso. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da vontade, cara. O Brasil precisa querer mais do que a Letônia. Obviamente que, tecnicamente, tem que ser superior, beleza. Mas, acima disso, o Brasil precisa querer mais. A Letônia quer muito. A Letônia não tava, sabe, não tava com tanta esperança, assim, de chegar longe na Copa do Mundo de basquete. Principalmente quando perdeu o Porzingis. Só que agora, depois de ganhar da França, depois de ganhar da Espanha, os caras sentiram um cheiro de sangue, né, velho? Sentiram um cheiro de sangue. E agora eles estão sonhando. Eles estão sonhando. Então o Brasil vai precisar querer mais. Eu tô confiante pra caramba. Tô confiante, não tem como não ficar confiante depois da vitória. Não tem como. Mas ao mesmo tempo, eu tenho plena certeza de que não vai ser fácil, velho. Não vai ser fácil. Se você, torcedor brasileiro, acha que porque o Brasil ganhou do Canadá vai ser moleza ganhar da Letônia, tá muito enganado, velho. A Letônia é um time muito disciplinado. É um time que faz o simples bem feito. E é muito difícil enfrentar seleções assim. Enfrentar times que fazem o simples bem feito é muito difícil. Porque a margem de erro enfrentando um time desse tem que ser mínima. Mínima. Então, amanhã teremos uma guerra. Mas se o Brasil entrar do mesmo jeito que entrou no jogo de ontem, dá pra gente chegar nas quartas. Dá pra gente chegar nas quartas. Bom, eu quis comentar sobre as falas do Chay e do Jordi, e eu quis também, né, expor esse meu pensamento sobre a seleção brasileira. E também desejar, obviamente esse vídeo não vai chegar na seleção brasileira. Não vai chegar em nenhum jogador. Seria muito maneiro se chegasse, mas não vai chegar. Mas se por acaso pingar na timeline de algum jogador, de alguém da comissão técnica, quero desejar toda a sorte do mundo para vocês. E saibam que nós, fãs de basquete aqui no Brasil, estaremos torcendo demais, cara. Estaremos torcendo demais. E fica o lembrete. Amanhã, 6h45, cara. Domingo de manhã. Acorda cedo. Acorda cedo. Bota sua peita do brasa. E vamos torcer, mano. Vamos torcer. Vamos torcer pra seleção porque dá pra gente chegar longe, velho. Dá pra gente chegar longe. É isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E comente aqui o que você pensa da seleção, qual foi o seu sentimento depois da vitória de ontem contra o Canadá, que eu quero muito saber. Fechou? Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.